Attack on Titan começa nos contando uma história pós-apocalíptica sobre como a humanidade resiste à extinção graças à proteção de 3 muralhas colossais. Mais adiante, a gente descobre que a história não é bem assim e ainda mais. Descobrimos que além das muralhas de Parades, vive um povo que tem uma versão bem diferente dos fatos como os conhecemos. Mas tem um fato em específico que fez com que o mundo de Attack on Titan viesse a ser do jeito que a gente conhece hoje. Esse fato se chama a Grande Guerra dos Titãs. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Luiz Mário e no vídeo de hoje a gente vai conhecer literalmente tudo sobre a Grande Guerra dos Titãs. E apesar de toda história sempre ter dois lados, parece que essa história tem muito mais do que isso. Se tu é fã de Attack on Titan que tem acesso a mais conteúdo como esse, já deixa agora mesmo aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se tu é novo aqui no canal e quer ver ainda mais conteúdo sobre Attack on Titan, eu coloquei aqui na descrição uma playlist com todos os vídeos que eu já lancei até agora sobre o anime. Existe uma história que o povo que vive dentro das muralhas de Parades sabe de cor. E essa história nos conta que um dia, há cerca de 100 anos atrás, os titãs apareceram repentinamente, devorando todo o mundo que tivesse pelo caminho, fazendo com que a humanidade quase fosse levada à extinção. Ao menos, essa era a história que o povo das muralhas conhecia. E ela é, na verdade, apenas uma das 5 versões que nós conhecemos ao longo do anime e do mangá. Como toda história sempre tem dois lados, ou nesse caso, 5 lados, vamos conhecer agora todas essas versões, começando pela versão marliana. Há cerca de 1820 anos atrás, vivia uma mulher chamada Ymir Fritz, antepassada de todos os Eldianos. Segundo a história marliana, a Ymir teria feito um pacto com o demônio da Terra para poder obter os seus poderes de titã. Após 13 anos, Ymir acaba morrendo e com a sua morte, a sua alma é dividida em 9 titãs. Esses titãs são usados para construir o grande Império de Eldia, e esse novo Império Eldiano se encarrega de destruir Marley, se tornando a nação hegemônica do continente. Segundo os marlianos, o Império de Eldia se aproveitou dos poderes dos titãs para conseguir dominar o mundo, e com o Império Eldiano no comando, o mundo todo caiu numa era de trevas. Os humanos que ganhavam os poderes para se tornar titãs eram conhecidos como súditos de Ymir. Esses súditos de Ymir determinaram que todas as outras raças eram inferiores, usando isso como argumento para oprimir todos os demais povos. Assim, os Eldianos tomaram terras e posses, destruíram culturas, histórias e, em muitos casos, destruíram um grande número de raças completamente. Os Eldianos, inclusive, teriam forçado os outros povos a terem seus filhos, para assim aumentar a quantidade de súditos da Ymir. Toda essa limpeza étnica teria durado cerca de 1700 anos. Uma vez que os Eldianos já haviam eliminado praticamente todos os seus inimigos, as intrigas e a sede por poder fazem com que eles passem a guerrear entre eles mesmos. O povo de Eldia não fazia ideia, mas essa intriga havia sido instigada pelos seus inimigos, ou ao menos aqueles que restaram. 80 anos antes do nascimento do Grisha, os remanescentes da nação de Marley aproveitam que os Eldianos estavam guerreando entre eles mesmos para dar a volta por cima. Os marlianos passam então a criar conspirações de dentro do Império Eldiano, conseguindo desencadear assim uma guerra civil. Essa guerra civil acaba evoluindo para aquela que seria conhecida como a Grande Guerra dos Titãs. Nessa guerra, as famílias eldianas portadoras dos 8 titãs se digladiavam num ciclo interminável de conspirações e traições, fazendo com que o antes hegemônico Império Eldiano enfraquecesse e finalmente sucumbisse. O plano de Marley acabou sendo muito bem sucedido, permitindo que eles saíssem da Grande Guerra dos Titãs com 7 dos 9 titãs originais sob o seu controle. Eles só não se apossaram do titã fundador, que permaneceu com o rei Karl Fritz, e do titã Martelo de Guerra, que continua sob a posse da família Tybur. Segundo a história marliana, essa vitória esmagadora só foi possível graças a um grande herói de Marley, e esse herói é conhecido como Hylos. Ele foi um humano normal que teria lutado contra os titãs e ajudado a salvar o mundo dos Eldianos. O Hylos teria sido responsável por espalhar informações falsas dentro do Império de Eldia, o que eventualmente acabou causando toda a intriga que fez com que os Eldianos viessem a matar uns aos outros. Graças a isso, o Hylos passa a receber honrarias tanto através da história difundida pelos marlianos, quanto pela história oficial aceita pelo resto do mundo, ganhando até mesmo uma estátua em Marley como forma de perpetuar o seu feito. Para os marlianos, essa união entre Marley, Hylos e a família Tybur foi o que finalmente conseguiu derrubar o 145º rei Eldiano, Karl Fritz. Como dá para perceber pelo nome, Karl Fritz é descendente direto da Ymir Fritz. A derrota na Grande Guerra dos Titãs teria obrigado ele a se isolar na Ilha de Parades, junto de parte do povo eldiano. Com isso, ele constrói 3 muralhas colossais para poder proteger o seu povo. Infelizmente, nem todos os eldianos foram capazes de fugir para a ilha. Os eldianos que restaram foram abandonados no continente, sendo praticamente deixados para sofrer à mercê do vitorioso povo de Marley,
E ainda pior, todo o resto do mundo considera o povo eldiano como descendentes do demônio. Agora, como será que o povo, que uma vez sofreu sob a opressão dos eldianos, trataria os seus agressores agora que o jogo virou? Os eldianos que ficaram no continente foram levados para zonas de internamento espalhadas por Marley. Lá, eles são obrigados a usar braçadeiras que identifiquem eles como pertencentes à raça do demônio. Isso te parece familiar? Dentro das zonas de internamento, os eldianos são ensinados que os seus ancestrais não passavam de criminosos que se envolviam com eugenia, cometendo limpeza étnica em massa, e que o sangue do demônio corre nas suas veias. Esses eldianos que moram nas zonas de internamento vivem em constante medo da nação de Marley. Se eles fizerem algo que é considerado errado aos olhos do governo, eles serão castigados, sendo jogados pelo paredão da Ilha de Parades, onde viverão como titãs sem consciência para sempre. Por outro lado, a nação de Marley conseguiu se afirmar como uma potência global exatamente por se aproveitar dos poderes dos titãs que eles controlam, inclusive usando e abusando dos titãs sem consciência nas guerras contra as outras nações. E é graças a isso que a visão que o resto do mundo tem dos eldianos só piorou. O medo dos titãs, que são constantemente usados nas guerras, só ajudou com que o ódio pelos eldianos aumentasse. Pois bem, tudo que eu falei até agora faz parte da versão marliana da história. É o que tem sido ensinado para todo eldiano que vive dentro das zonas de internamento, ou seja, é pura propaganda marliana. Com isso, o Grisha, pai do Eren, também tem a sua própria versão bastante particular da história. O Grisha fazia parte de um grupo conhecido como Restauração Eldiana. Esse grupo era ajudado por um agente duplo infiltrado no governo de Marley. Foi graças a esse agente que o Grisha e seu grupo conseguiu ter acesso a documentos históricos que os eldianos não faziam sequer ideia que existissem. Esses documentos revelavam a verdadeira história do povo eldiano. Como já era de se esperar, tudo o que Marley ensinava sobre o passado do Império de Eldia era pura mentira. Segundo o Grisha, sua antepassada Ymir Fritz foi responsável por despertar o poder dos titãs e ela teria usado essas novas habilidades a favor do progresso da humanidade. Os poderes dos titãs teriam ajudado a cultivar a terra, construir estradas e pontes e assim por diante. Em outras palavras, Ymir teria trazido uma vasta riqueza para a humanidade. Ela não apenas teria ajudado as pessoas, como também contribuiu para o desenvolvimento do continente. Com esse novo conhecimento recém-adquirido, Grisha e os restauracionistas eldianos têm uma visão bem mais otimista acerca do povo eldiano. Grisha, inclusive, teria feito um excelente trabalho ao traduzir esses documentos, exceto por um problema. O Grisha, na verdade, não havia traduzido uma linha sequer. Ele não conhecia essa língua antiga e, de acordo com as suas próprias palavras, ele mal conseguiu decifrar o que estava no livro. O que o Grisha fez foi basicamente olhar as imagens e inventar a sua própria história do zero. Por algum motivo, o resto do grupo acreditou nele sem fazer demais questionamentos. Para acrescentar mais detalhes dessa versão da história, temos um relato da Dina Fritz. A Dina fazia parte dos descendentes da família real que ficaram no continente após o rei fugir para Parades. Segundo a Dina, a Grande Guerra dos Titãs começou quando o 145º rei herdou o Titã Fundador. Até aí, as famílias eldianas portadoras dos outros 8 titãs já brigavam entre si por gerações. O equilíbrio era garantido graças ao Titã Fundador da família real, mas o rei Karl Fritz era um pacifista e optou por abandonar o seu dever como rei, se mudando junto do seu povo para a Ilha de Parades. De acordo com as informações adquiridas pelo agente infiltrado no governo de Marley, o rei teria deixado a seguinte mensagem para o mundo: se alguém tentar perturbar os eldianos da ilha, as dezenas de milhões de titãs que estão dentro das muralhas vão destruir o mundo. Tanto a nação de Marley como o resto do mundo acreditavam que essa mensagem era verdadeira. Mas não era só o Grisha que tinha sua própria versão dos fatos. Vamos conhecer agora a versão do Eren Kruger, o Coruja, que, para quem não sabe, é o agente duplo que levava as informações do governo de Marley para os restauracionistas eldianos. O Eren Kruger nos traz uma versão um pouco diferente da história da Ymir. Para ele, a ancestral eldiana, conhecida como Ymir Fritz, teria sido uma garota que entrou em contato com a origem de toda a matéria orgânica. O Kruger questiona tanto a versão marliana da história quanto a versão que o Grisha inventou, o que nos dá até então 3 versões diferentes sobre a história da Ymir. Será que ela fez um pacto com o demônio, um pacto com o Deus, ou simplesmente conseguiu ter acesso a algum organismo que a transformou em titã? A propaganda marliana afirma que os eldianos impuseram 1.700 anos de limpeza étnica sobre o mundo. Mas o Kruger questionava a validade dessas informações. Se isso fosse realmente verdade, não haveriam mais marlianos e nem mesmo outras raças perambulando pelo mundo. Por outro lado, o Kruger concordava com o Grisha que a Ymir havia trazido riqueza para a humanidade graças aos poderes dos titãs. Porém, quando o assunto é a origem dos titãs e da Ymir Fritz,
nós temos uma versão que aparentemente seria oficial, contada no capítulo 122 do mangá, e eu gravei um vídeo inteiro contando essa história, e se tu ficou curioso, é só clicar aqui nesse card para conhecer um pouco mais sobre a história dos Titãs. Apesar de tudo isso, o Kruger concorda com um ponto específico da história contada pelos Marlianos, que o antigo Império Eldiano usava titãs sem consciência como armas baratas de destruição em massa. Ele também concorda com o fato de que o 145º rei Eldiano realmente tenha feito um voto para acabar com todas as guerras provocadas por Eldia. Esse rei usou os poderes do Titã Fundador para manipular as memórias de cada um dos Eldianos que vivem dentro das muralhas, levando seu povo a acreditar que toda a humanidade que vivia fora das muralhas teria sido exterminada. Essa nação cercada na ilha de Parades é a representação daquilo que seria o mais próximo de uma utopia para o rei Fritz. Mas sabe quem também tem uma versão bastante particular dessa história? A família Tybur, aquela mesma que é a portadora dos poderes do Titã Martelo de Guerra. Como eu já contei nesse vídeo aqui, a família Tybur teria conspirado junto ao rei Karl Fritz para pôr um fim às guerras no continente. Com o fim da Grande Guerra dos Titãs, os membros da família Tybur ganharam status de aristocratas marlianos honorários. Ao contrário dos demais Eldianos que ficaram confinados nas zonas de internamento, a família Tybur usufrui de uma vida luxuosa nas suas mansões. Até pouco tempo atrás, eles seguiam uma política de não interferir em assuntos de Estado, como política e guerras. E nos dias atuais, o mundo inteiro reconhece a nação de Marley como uma superpotência, mas Willie Tybur decide que já era hora do mundo conhecer a verdade. Segundo Willie, Marley teve sob o controle da família Tybur o tempo todo desde o fim da Grande Guerra dos Titãs. Em outras palavras, a nação de Marley, que antes era explorada pelo Império de Eldia, ainda é controlada secretamente por um grupo eldiano que é a família Tybur. A família Tybur deu liberdade para que Marley seguisse seu próprio caminho, sem grandes interferências, que resultou na transformação gradual de Marley em um estado militarizado. A gente já conhece a história da Grande Guerra dos Titãs, que foi contada pela nação de Marley para o resto do mundo, mas o Willie conta para que todo mundo saiba que alguns pontos da história contada pelos Marlianos são falsos. A Grande Guerra dos Titãs não foi finalizada pelo Hylos e nem mesmo pela família Tybur. Na verdade, o homem que pôs um fim na Grande Guerra dos Titãs e em todo o ciclo de guerras que assolava o continente foi o rei Karl Fritz. Antes mesmo do rei Fritz herdar os poderes do Titã Fundador, ele sentia uma grande vergonha da história brutal do Império Eldiano. Ele já estava cansado de todas as brigas e guerras que aconteciam entre os próprios Eldianos e, acima de tudo, ele sentia uma grande culpa pela nação marliana que era submissa a toda a tirania de Eldia. Após se tornar rei e herdar o Titã Fundador, Karl Fritz se alia à família Tybur para pôr um fim a esse ciclo de terror e ele estava disposto a sacrificar a si mesmo e o seu próprio povo para acabar com o Império Eldiano. Para isso, eles inventaram um personagem chamado Hylos, que seria o salvador de Marley. Enquanto as famílias eldianas estavam ocupadas lutando e matando umas às outras, o rei Fritz levou o maior número de eldianos possível para a Ilha de Parades e construiu 3 muralhas colossais para proteger o seu povo. Para garantir a paz dentro das muralhas, o rei faz uma ameaça para o mundo. Ele diz que se algum dia alguém tentar acabar com a paz do povo da ilha, ele iria esmagar o mundo com os milhões de titãs colossais que estão adormecidos dentro das muralhas. Apesar da ameaça, o rei fez um voto de repúdio a todas as guerras, e esse voto foi amarrado ao Titã Fundador e ao Sangue Real, o que significa que todo sucessor de Sangue Real, que herdar o Titã Fundador, também vai herdar o poder de controlar todos os outros titãs, assim como seu voto de paz. A ideologia pacifista do rei foi passada de geração em geração e é por isso que os titãs não foram usados para atacar os guerreiros que derrubaram a Muralha Maria. Seu objetivo final era a paz. No episódio 5 da última temporada de Shingeki no Kyojin, Willie retrata o rei Fritz como um herói, mas ao mesmo tempo ele declara Eren como um verdadeiro inimigo do mundo. De qualquer forma, o Eren agora tem a posse do Titã Fundador, mas não é um membro da família real, o que faz com que ele precise de alguém da família real para poder ativar os poderes do Fundador. Enfim, temos 5 versões da mesma história. Mas agora, qual delas será a verdadeira? Ou melhor, será que alguma delas é 100% verdadeira? Geralmente temos 3 histórias, a minha, a tua e a certa. Será que neste caso temos 6 histórias em jogo? Se tu gostou deste vídeo, deixa já o teu like, e se tu é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para ter acesso a muito mais conteúdo como este. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, eu te vejo, é claro, no próximo vídeo.